Então, boa noite a todos. Boa noite. Vamos de novo, só para eu sentir a vibração, porque gelada eu já tô, sabe? Então, só para dar aquela aquecida. Boa noite a todos. Boa noite. Muito bem. Então, quando me veio o tema, né? Quando me deram a sugestão do tema convivência, eu pensei assim, poxa, convivência, é fácil. A gente convive todos os dias, né? Nada mais do que falar sobre uma coisa que a gente já faz. E aí me veio uma surpresa. Porque eu vou falar para vocês que esse tema, ele é um tema desafiador. Porque quando a gente vai realmente buscar o entendimento e a compreensão do que é a convivência, a gente entende que ela não é tão simples assim. Ela mostra que a gente ainda precisa aprender, que a gente ainda tem muitas faculdades a desenvolver, que a gente ainda precisa colocar muita coisa em prática. Aí a gente se pensa assim, né, às vezes com a gente mesmo, eu gosto da humanidade, o problema são as pessoas, né? E aí, meus queridos, é que a gente tem um primeiro entendimento. Conviver não é simples, mas é necessário. Porque lá no Livro dos Espíritos, na questão 766, Allan Kardec pergunta, né? A vida social está na natureza? E aí os espíritos superiores falam, certamente. Deus fez o homem para conviver em sociedade, para viver em sociedade. Então a gente foi criado para esse encontro. A gente foi criado para ter essa troca, para ter essas relações. Porque a gente recebeu o quê? O dom da palavra, a gente recebeu a inteligência, a gente recebeu a sensibilidade. E tudo isso não foi por acaso. Foi porque a gente precisava aprender a compartilhar, a vivenciar, a conviver e a crescer juntos. E aí a gente pode fazer uma pergunta um pouquinho mais forte, né? Por que então conviver é tão complicado? Alguém aqui quer dar uma sugestão? Não? Ninguém? Tá, eu continuo então. Porque conviver exige da gente. Exige paciência, exige compreensão, exige atenção. A gente tem mesmo olhos de ver, ouvidos de ouvir. Quando alguém nos procura, a gente encontra aquela pessoa com real atenção. E aí fica mais difícil ainda quando a pessoa pensa diferente, age diferente e nos contraria. Né? Por quê? Porque eu não quero estar errado. E aí vem a grande virada. Que conviver não é sobre afinidade. Eu não convivo apenas com as pessoas que eu gosto, com as pessoas que eu me sinto bem, com aquelas pessoas que me tiram um riso, que me fazem me sentir mais pra cima. Não. Porque se fosse pra gente conviver só com quem é assim, com quem nos faz bem, seria fácil. Mas aí eu pergunto pra vocês, aonde estaria o nosso crescimento? Aonde estaria a nossa evolução? A gente precisa conviver com as pessoas difíceis porque está nelas o nosso maior aprendizado. Porque ela faz a gente refletir e se perguntar onde eu posso melhorar. Então, se eu tô fazendo e aquela pessoa que é fácil de conviver, ela vai gostar de tudo que eu faço. Ela vai dizer que eu falo bem, ela vai dizer que eu dou uma risada legal, ela vai dizer que eu me porto legal.
mas ela não vai me desafiar. Ela não vai fazer eu trabalhar as minhas imperfeições. Porque eu não sei vocês, mas eu não gosto muito quando falam que eu faço alguma coisa que não é certa, sabe? Eu fico meio assim. Porque aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que refletir, eu tenho que olhar pra mim. E olhar pra gente não é fácil. É muito mais difícil. E aí eu vou ler pra vocês um trecho de um livro que eu leio todas as noites antes de dormir, então eu tô lendo esse livrinho aqui. As coisas que você só vê quando desacelera. Ele não é um livro espírita, tá? Ele é um monge que fez esse livro com várias reflexões do dia a dia. E aí, quando eu estava fazendo a leitura, depois de eu ler e reler e ler mais uma vez a palestra de hoje, que eu não falo nem que é uma palestra, eu falo que é só uma conversa, apareceu para mim isso aqui. A pessoa que o guia em direção ao despertar espiritual não é aquela que o elogia ou é legal com você. A sua espiritualidade se aprofunda por causa daquelas que o insultam e dificultam a sua vida. Esses são seus mestres espirituais disfarçados. Então, a gente consegue entender que lá no fundo, o conviver é crescer. Eu vou para o meu convívio social, eu aprendo com as pessoas que estão na minha volta, eu me desenvolvo e automaticamente eu cresço. E aí a gente vai de volta lá pro Evangelho. Lá no Evangelho, a gente aprende que muitas das nossas relações não são por acaso, né? Elas são encontros necessários, são oportunidades de nos reajustarmos com alguém, nos convida a crescer. E muitas vezes, todas essas situações começam na nossa escola. E qual que é a nossa escola maior do convívio? É o quê? Família. A família. Por que será, né, gente? Conviver com a família é tranquilo. Supimpa, né? E aí a gente entende que conviver, a gente faz até um combinado, né? A família a gente ama muito. Mas às vezes a gente também desafia. Seja com um olhar, seja com uma palavra, seja com uma situação. Mas é ali que a gente vai aprender. É ali que a gente vai poder fazer os nossos testes, né? Crescer, se desenvolver, compreender que mesmo a gente errando, aquelas pessoas estão lá. Elas nos amam, elas torcem pelo nosso crescimento, pelo nosso desenvolvimento. E aí, a gente também consegue compreender que o que mexe com a gente no quesito convivência não é a presença do outro. É o que ele desperta em mim. Porque às vezes vai surgir o quê? Impaciência, orgulho, egoísmo, a necessidade de o quê? Controlar, a dificuldade de ceder. Porque eu não sei assim, né? Eu acho que eu sou perfeita. Mas tem gente que discorda. E aí a gente começa a entender que o quê? A gente não é perfeito. Todos nós somos imperfeitos. E todos nós estamos aqui buscando o nosso crescimento, a nossa evolução. E por isso que é tão difícil a gente ir para a sociedade, a gente conviver, porque muitas vezes a gente não aceita o outro como ele é de fato. A gente quer que ele seja melhor, a gente quer que ele se modifique, que ele busque o seu aprimoramento. Mas e a gente? Será que a gente não precisa? A gente já aprendeu tudo. Aí eu vou botar uma situação para vocês aqui imaginarem junto comigo. Imagina a gente acordando, cada um acordando, atrasadíssimo. Aquele dia o despertador tocou 10 vezes, as 10 vezes eu desliguei, botei na soneca e não consegui levantar. E aí eu acordo e tudo atrasado e complicado.
E aí, antes de eu sair de casa, a primeira pessoa que eu encontro, ela olha pra mim e fala assim, nossa, mas tá estressada hoje? Pronto. Ali acabou. Por quê? Não foi o fato do que a pessoa falou pra mim, mas foi porque aquilo mexeu comigo. Porque de fato eu estava atrasada. Eu já não estava acordando num momento muito legal, né? Eu precisava sair. E aí a pessoa só comentou e eu já me ofendi. Porque aquilo mexeu comigo. Então o outro, ele só desperta na gente aquilo que a gente precisa melhorar. E aí eu gosto muito assim de sempre falar, né, que depois que eu aprendi isso acabou ficando na minha cabeça, que quando a gente está apontando um dedo para alguém, tem 3 apontando de volta pra gente. Então, se eu tô julgando aquela pessoa por uma imperfeição que ela tem, quizás aquela imperfeição não é minha também. Mas é porque lá no Evangelho também tem o arqueiro e a trave no olho. É mais fácil eu falar do meu próximo do que de mim mesma. E aí a gente trabalha uma outra reflexão, né? Que olhar para dentro é ótimo. O problema é quando a gente consegue ver o que a gente não queria ver lá dentro. E aí a gente aprende que a convivência, ela deixa de ser um incômodo. Ela passa a fazer sentido pra gente. Porque através dessa convivência, eu consigo ver como se fosse um espelho. Então, tudo aquilo que eu falo, que eu comento, que eu digo sobre o outro, muitas vezes está em mim primeiro. Ah, mas aquela pessoa não tem paciência para falar, mas será que eu tenho? Ah, mas aquela pessoa é muito grossa. Ah, mas eu sou uma flor delicada. Né? Então, assim, e a gente começa a ir refletindo. Então, muitas vezes o que está no outro desperta na gente algo que a gente ainda precisa trabalhar, que a gente ainda precisa pôr em prática. E aí a gente volta a lembrar de novo, todos nós podemos e precisamos buscar a evolução. Então a convivência ela se torna um meio mais prático para que a gente possa pôr essa convivência no nosso dia a dia. Começa na família, se estende para o trabalho, se estende para a nossa comunidade, aquelas pessoas com quem a gente convive, não todos os dias, mas de vez em quando. Né? Aquelas pessoas que às vezes a gente não tem uma simpatia, já vê a pessoa e fala, nossa, não gostei dela. Mas a pessoa nem falou, oi, boa tarde, você... Não gostei. Não gostei. E aí você acaba o quê? Excluindo essa pessoa da convivência com você. E não dá a oportunidade de que ela possa se mostrar quem ela é, que ela possa realmente mostrar que ela também tem as suas virtudes, que ela também está buscando o crescimento dela assim como você. E aí vocês podem perguntar assim, Gil, mas até agora você só falou que a gente tem que conviver, que a gente tem que aceitar, que a gente tem que trabalhar. Mas aí vocês chegam pra mim e perguntam assim, tá, mas então isso tudo quer dizer que eu preciso conviver com as pessoas que me machucam? Com as pessoas que me ferem? Semana passada a gente estava no estudo do ESD e aí surgiu o assunto convivência. E eu já comecei a dar spoiler, né? Eu já comecei a falar tudo. Já comecei a dizer, o palestrante da semana vai falar tal coisa, não sei o quê. E eu disse assim, não vou mais falar também, porque senão eu fico sem assunto. Mas aí surgiu no ponto de que, mas se a pessoa é uma pessoa difícil, se a pessoa me machuca, se a pessoa me fere, por que eu tenho que conviver com ela? Por que, gente? Mas eu preciso realmente conviver com ela? Não. A doutrina espírita, ela não pede que a gente se anule. Ela nos convida a nos desenvolver. Então, paciência, perdão, compreensão. E também nos orienta o quê? Respeitar os nossos limites.
Mas para eu respeitar o meu limite, eu preciso me conhecer primeiro. Se eu não me conheço, se eu não sei quais são os meus limites, como que eu vou respeitar eles? Eu preciso saber quando me afastar. Eu preciso cuidar da minha paz. E é difícil. Porque às vezes a gente não quer aceitar que aquela pessoa que a gente tem tanto apreço muitas vezes é a pessoa de quem eu preciso me afastar. É a pessoa que naquele momento eu preciso deixar ela de lado para que eu possa seguir também. E o amar, ele não é aguentar tudo. Amar é agir com consciência. Então, se eu tenho consciência de que os atos daquela pessoa me machucam, me ferem, me incomodam, eu não preciso conviver com ela. Eu não preciso aceitar aquilo. Eu devo respeitar e me afastar. Em algum momento, aquela pessoa vai observar, ela vai enxergar o que aconteceu ou o que aconteceu para que a outra pessoa não estivesse mais presente e ela vai refletir. Porque todos nós temos nossas falhas, né? Aí eu faço uma outra pergunta para vocês, que tá todo mundo meio muito sério agora. O que é só os outros que são difíceis? Será que eu nunca fui a pessoa difícil de alguém? Ou talvez eu seja a pessoa difícil de alguém, né? Eu não sei. Ninguém nunca falou nada, mas vai saber, né? Vai que. O que vocês acham? Então o tema ele sempre vai nos convidar a fazer uma reflexão. E nesse momento a gente consegue compreender agora algo um pouco mais profundo. Que é o quê? Quando a gente pede evolução, vocês acham que a evolução vai vir assim num copinho de água? Bebi a água, tô evoluída. Será? Não. Ela vem através das pessoas. E às vezes de pessoas que a gente nem queria, tá? Só pra a gente aqui fazer um paralelo. Porque é justamente com essas pessoas que a gente se desenvolve mais. A gente aprende mais. A gente consegue olhar com olhos de ver. A gente desenvolve o senso de atenção, de busca. Se eu tô julgando o próximo, lembrem-se sempre que vai ter alguém também me julgando. Então eu preciso aprender a não fazer isso. Então é mais fácil eu lidar com as imperfeições dos outros do que com as minhas. Mas aí o fato da convivência, ela nos convida, ela faz esse convite a gente aprender que nós também somos imperfeitos. E as nossas imperfeições muitas vezes também incomodam e atrapalham quem convive com a gente. Né? E hoje a gente precisa parar um pouco e pensar, nós estamos vivendo muitas vezes em um mundo que é muito imediatista. Uma pessoa te olhou feio, você olha pior. Você deu bom dia, só se for pra ti. Né? Já fica assim, como assim? O que aconteceu? Seja no trabalho, às vezes, né? Quem trabalha, não sei aqui, mas eu trabalho muito com pessoas, eu lido com pessoas o dia todo. Tem horas que eu falo assim, gente, só um minutinho, eu vou ali pegar uma água e já volto. Porque lidar com pessoas exige da gente compreensão, exige da gente paciência. E às vezes a gente não tem isso. Mas a gente quer que o outro tenha. E aí a gente consegue entender que o nosso processo, ele é um processo lento. Ele é degrau por degrau, é todo dia de manhã. Quem aqui de manhã, quando acorda, para
e respira. Todo mundo respira, né? Claro, óbvio, pelo amor de Deus, né? Vocês aqui tá todo mundo encarnado, por favor. Mas quem é que para realmente e dá aquela respirada, sente o dia iniciando, amanhecendo? Não, muitas vezes a gente já acorda o quê? No imediatismo, em algo mecânico. Acorda, vai no banheiro, escova os dentes, lava o rosto, pente o cabelo, sai, bota a roupa. Meu Deus, olha o horário, já tô atrasada, falta 5 minutos para começar não sei o quê. E a gente não consegue entender que um novo dia está iniciando, uma nova oportunidade de a gente fazer o bem, uma nova oportunidade de a gente se melhorar, da gente olhar para o outro com mais amor, com mais afeto, com mais carinho. Não é difícil. A gente só precisa parar um pouquinho e respirar. Abrir a janela do quarto, deixar aquela luz entrar e a gente receber aquela luz. Receber aquele primeiro sol da manhã, fazer o corpo iniciar o dia. Façam um teste, depois aí nas próximas semanas vocês vão me falando como é que foi. Se vocês não se sentiram melhores, se vocês não se sentiram mais leves, muitas vezes até mais dispostos a começar o dia. Mas aí lembrem, vocês vão sair do quarto e vocês vão para convivência. E lá o bicho pega. Porque aí você parou, você respirou, você iniciou o seu dia. Mas será que o outro também fez isso? E aí às vezes você tá feliz, você tá alegre, você tá disposto, e aí você chega na cozinha e fala assim, bom dia, família. Que bom dia, não dormi direito. E aí às vezes você já fala assim, tá, mas tá tudo bem. Ou às vezes você deixa aquilo meio que te incomodar, aquilo mexe contigo. Mas por que mexeu contigo? Porque pode ser que no dia anterior a pessoa que estava assim era você. A pessoa que não acordou bem, que não acordou disposta, que não acordou feliz, foi você. E aí aquilo te mostra que você também precisa melhorar, que você também precisa buscar evoluir. E a gente pausa então e reflete sobre isso. Não existe evolução espiritual sozinho. Se nós buscamos evoluir, principalmente espiritualmente, a gente precisa desses desafios. A gente precisa aprender a nos desenvolver e principalmente desenvolver as nossas faculdades, as nossas virtudes. Lembram do BIP? Eu gosto muito que eu aprendi com a Leila, eu uso sempre, tá, gente? Eu não sou da época do BIP, mas eu aprendi, agora eu uso. O que é o BIP? Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão para as ofensas. E aí eu faço uma correção, que a Leila também me corrigiu, que não é indulgência para as faltas alheias, é para as faltas humanas. Que todos nós somos humanos, todos nós somos passíveis de erro. E nós também vamos precisar que as pessoas tenham o BIP com a gente. Que sejam benevolentes com a gente, que sejam indulgentes para as nossas falhas e que nos perdoem. Porque a grande virada de chave está em a gente perdoar, a gente não guardar as mágoas, não guardar rancor. E sempre lembrar que as pessoas, elas nos entregam aquilo que elas podem nos entregar. Não é o que eu quero, não é o que eu espero, é o que elas podem. Assim como eu também vou entregar às pessoas aquilo que eu posso. Aquilo que eu sei, aquilo que eu conheço, aquilo que eu busco. E cada dia, cada novo dia, cada nova oportunidade que a gente tem, a gente está ali para praticar isso. Então, quando vocês hoje, né, todos nós saímos daqui, porque geralmente a quem falou é que serve mais para quem está falando do que para quem está ouvindo, que a gente possa aprender e lembrar do BIP. Aconteceu alguma coisa, a gente BIP. Né?
Vai pra frente do espelho, bip, 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 até o bip ficar na cabeça. Como se a gente estivesse ali numa buzina, bip, 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 só que tem o P no final. Então, bip, 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 bip. Até a gente internalizar isso e a gente começar a aprender. Um passinho de cada vez, uma faculdade de cada vez, mas ir aprendendo, ir se melhorando e ir buscando isso. Enfim, eu agradeço pela paciência, pelos olhares atentos, pelo carinho de sempre. É muito bom estar aqui, muito bom estar com vocês, compartilhar e conviver com vocês também. Muito obrigada e uma boa noite. Gratidão.